Digam-me. Carbo, isso aí. Carbo, muito carbo. Precisamos de carboidratos. Todos os carbos são energéticos, né? Então, vamos lá. Arroz, batata, né? O feijão também tem um pouco de carboidrato, mas ele é considerado um proteico, as gorduras fundamentais, né? E aí nós vamos trabalhar em cima dos energéticos, então. Então, são esses ingredientes, vocês devem estar vendo na minha tela, né? São ingredientes que têm grande quantidade de carboidratos, e esses carboidratos vão reverter em energia. Então, nós vamos pegar aqui os cereais que têm em torno de 63% de carboidratos na sua composição, né? Então, não, até mais, né? Na verdade, tem até mais. Isso aqui é a composição de uma dieta, né? Mas se a gente pegar vários carboidratos, tem vários ingredientes energéticos, tem mais que 80% de carboidratos. Então, eles são altamente energéticos e eles participam em grande parte das dietas animais, tá? Dietas para aves e para suínos, para bovinos, e a nossa alimentação humana também exige, no mínimo, 60% de carboidrato. Então nós temos aqui o milho, né? O milho é um dos principais carros-chefes, né? A soja não é carboidrato, ela é proteico, mas aí vem o sorgo, o arroz, o trigo e a aveia. São alimentos energéticos altamente são produzidos em grande quantidade no Brasil, principalmente o milho e o arroz, né? O sorgo tem uma produção, mas não é tão alta, né? Mas o milho e o arroz são bem expressivos. Então, os alimentos energéticos são aqueles que têm menos de 18% de fibra, porque vocês vão ver que a fibra dilui o alimento, e menos de 18% de proteína. E nutrientes digestíveis totais, mais que 70%. Então, a gente vai aprender depois a calcular o valor do NDT. É uma estimativa de energia a partir dos nutrientes digestíveis. Tá? Mas isso significa que uma grande parte da energia deles é disponível, mais de 70%. Então, nós temos os grãos de cereais, oleaginosas, os farelos, né? E as gorduras, e tem o melaço ainda. O principal deles, de longe, é o milho, né? Nós temos muitas variedades de milho. O milho é um ingrediente altamente palatável e ele não tem fatores importantes assim que limitam a inclusão dele, a não ser os fatores, na verdade, o crescimento de fungos, né? Que o crescimento de fungos é o pior problema do milho. Então vejam aqui o grão de milho, né? Essa parte toda branca que ele tem aqui na parte interna, isso aqui é tudo amido. É maizena, né? Maíz, né? Maíz é milho em espanhol, maizena é o amido de milho. Tá? É só a parte do amido. Essa parte mais amarelada é uma parte mais proteica, né? E aqui assim também, nessa partezinha aqui, tem tipo uma linguinha, que a gente consegue ver isso aqui quando a gente come milho verde, né? Aquilo ali é o germen. Tá? O germen é rico, né, em gordura e proteína. Tá? Então o germen é rico em gordura e proteína. Então o milho é rico em amido, e tem algumas variedades que têm alta concentração de óleo, e o amido dele é constituído, na verdade o amido sempre é constituído por amilose e amilopectina, que a gente vai ver depois na sequência, quando a gente vê carboidratos, mas o milho tem uma composição de cerca de 75% de amilopectina, que é muito solúvel e ela é muito digestível também para os animais, ou seja, eles aproveitam bastante, né? E uma baixa concentração de amilose, que é um pouco mais difícil de ser digerida. Lipídios é muito baixo no milho, e a proteína fica em torno de 8% no milho. Né? E as proteínas do milho, ela tem uma deficiência em alguns aminoácidos, como a lisina, triptofano e a metionina, que fazem com que esse ingrediente não seja um bom ingrediente proteico. Né? Então, primeiro que ele não tem grande quantidade de proteína, por isso ele não é proteico. Então ele é energético. Se ele não é proteico, ele é energético. E outra que o valor da proteína dele só tem 8%, é muito pouco, né? Ainda o valor da proteína dele não é muito bom, né? Ou seja, a qualidade da proteína dele não é muito boa. Ele é importante na produção animal, né, um dos principais ingredientes, ou o principal ingrediente, e ele confere cor aos ovos, né, ele é responsável por dar cor aos ovos. Então, dietas em que os animais são alimentados com o milho deixam a gema do ovo um pouco mais alaranjada, né, então a gente vê ovos desse jeito aqui, né, hoje. Por quê? Porque quando a gente alimenta com arroz, por exemplo, não tem pigmento carotenoide, então ele traz consigo algumas coisas interessantes, né. O ovo da colônia normalmente tem mais carotenoide. Tem baixo nível de cálcio, fósforo é moderado, ele tem o fósforo na forma de ácido fítico, que ele não está disponível para o animal, né? E a gente vai ter que corrigir isso depois nas dietas. Então, uma dieta a gente sempre vai fazer com mistura de ingredientes. Eu só estou falando de um ingrediente, do milho, né? Então, o milho, ele tem vários desbalanços, ele não serve para nutrir um animal exclusivamente, né? Utilizando só o milho, mas ele vai compor uma dieta. Então, eu vou fazer o balanço, né? A casca do ovo tem a ver com uma característica genética da ave. É genético. Galinhas brancas podem botar ovos vermelhos, depende da genética da ave. E galinhas vermelhas podem botar ovos brancos ou vermelhos. No entanto, a gema do ovo, ela assume uma característica devido à alimentação. Quanto mais pigmento carotenoide tem, mais amarelo, mais laranja vai ficar a gema. Então, a micotoxina, como eu falei para vocês, né, os fungos, testamos fungos e micotoxinas no milho, porque eles contaminam o milho e dão ao milho uma característica muito ruim, mesmo o milho sendo muito bonito, né? Porque as micotoxinas estão presentes ali, às vezes elas não são visíveis, a gente tem que testar isso por métodos laboratoriais. E as micotoxinas, elas são hepatotóxicas, então elas detonam com o animal, mesmo que o milho esteja muito bonito e super digestível, tá? Então esse é o grande problema do milho, micotoxinas. Tem espécies que são transgênicas que são um pouco mais resistentes a esses fungos. Vejam a importância do milho dentro de uma dieta para suínos. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a dieta de crescimento, finalização e para porcas. Olha a inclusão de milho. Na dieta de crescimento vai 77% de milho. Vejam, é praticamente milho. Mas claro, precisa do farelo de soja para contribuir com proteína, precisa do fosfato bicálcico para contribuir com cálcio e fósforo, precisa do calcário, que é a fonte exclusiva de cálcio, e precisa ainda de um sal mineralizado para ter todos os minerais, todas as vitaminas, vem aqui, ó, suplementos vitamínicos.
Então, para eu produzir uma dieta completa, eu sempre vou ter que ter isso. Então, a partir de agora, como essa disciplina de nutrição e formulação de alimentos e alimentação animal, né, vocês memorizem isso. Que para fazer uma dieta, vocês vão precisar sempre de uma fonte de energética, uma fonte proteica, uma fonte de gordura, normalmente precisa também, nesse caso aqui para aves não entra muita gordura, mas vocês vão precisar de uma fonte de gordura, uma fonte de fósforo, uma fonte de cálcio, uma fonte de minerais e uma fonte de vitaminas. Tá? Isso é de praxe, sempre vai precisar isso para formular uma dieta. Aqui uma dieta típica para frangos de corte, mais aqui de 0 a 3 semanas, de 3 a 6, de 6 a 9. Vejam que a inclusão de milho vai ficando maior, né, e a inclusão de farelo de soja vai ficando menor. Ou seja, quando o animal vai ficando mais velho, ele vai precisando de menos densidade de nutrientes para que ele possa crescer e se nutrir. E realmente a curva de crescimento dele também vai parando, ou seja, ele não vai crescendo mais tão rápido. Então a densidade de nutrientes que ele precisa é menor. Então o milho de cara é o principal ingrediente. Depois nós temos o sorgo. O sorgo também é uma variedade interessante, né, é uma planta C4 que se chama, que é, lá na agronomia eles falam mais sobre isso, né, que é uma planta que no metabolismo intermediário dela, eu não sei nada sobre plantas, né? Metabolismo de plantas é um negócio, é a mesma coisa que o metabolismo da pedra para mim. Eu entendo de metabolismo animal, mas a planta tem um metabolismo, tem a C3 e a C4. E a C4, elas são plantas, são gramíneas de maior produtividade, tá? Então ela é uma C4 e isso faz com que ela consiga ter uma produção bem interessante, né? O sorgo é um grão bem interessante. Até para pet food a gente utiliza muito o sorgo. O sorgo tem uma concentração parecida de amilose e amilotectina, de acordo com o milho, né, ele é parecido, né, só que ele não tem pigmento, então ele não pigmenta os ovos, por exemplo. E ele pode ter tanino, que são polifenóis que reduzem a palatabilidade do grão. Só que hoje, pessoal, eu posso dizer a vocês que as variedades de sorgo que nós temos hoje não tem mais tanino. Eu já tive procurando variedades de sorgo com tanino e não tem mais. Então, assim, o sorgo está muito bom, ele pode ser utilizado. Ele tem um pouquinho mais de proteína que o milho, né, o milho tem sempre em torno de 8, o sorgo chega até 10, mas é uma proteína boa, né, é parecida com a do milho, mas tem aquelas limitações aminoácidicas também que a gente já falou lá sobre o milho. Né? Como eu falei para vocês, ele tem pouca concentração de vitamina A, né, porque ele não tem beta-caroteno, tem baixo cálcio, tem alto ácido fítico, que é o fósforo na forma indisponível, e sem xantofilas, ou seja, os pigmentos que pigmentam o ovo. Então vocês vão ter um ovo mais pálido, né, um amarelinho assim, ó, desse jeito. Para ter um amarelo desse jeito aqui, tem que ter milho, né, e um milho que tenha bastante pigmento, ou senão galinhas que pastam, né, ou que comem grama, ou que comem insetos que comeram grama, né. Aí sim vai ficar pigmentado desse jeito. O trigo é a mesma coisa, o trigo também não pigmenta, porque ele é branco, né? Só comer pão que tu vai ver, né? A cor do pão é bem branquinho. Então, o trigo também não tem. O trigo é interessante, ele tem um valor proteico bem interessante, ele é um pouco mais proteico, né? Também tem limitação de aminoácidos, assim como lá o milho. Então, todos esses alimentos energéticos, eles são muito parecidos. Depois tem a cevada também é um ingrediente. Só que aí começam a entrar a cevada, esses vegetais, essas gramíneas de inverno, que a gente chama, elas vêm com muito PNA, que depois a gente vai ver também o que são os PNAs, mas são polissacarídeos não amiláceos. Que é uma parte de fibra dietética que não é muito digestível para os animais, ela prejudica a absorção dos nutrientes. Então a gente vai ver que são as beta-glucanas e outras fibras que estão aí. Então já começa a aparecer nesses ingredientes aqui, nesses cereais, nesses grãos, né? Também tem limitação, né, de lisina, de teonina. E assim, quando a gente fala em lisina e metionina, são os principais aminoácidos limitantes em dietas para animais. Ou seja, o animal tem que conseguir isso nos alimentos, porque eles são essenciais. A metionina e a lisina são essenciais. Então a gente espera que nos alimentos tenham esses dois nutrientes. E os ingredientes de origem animal têm muito. O que significa um aminoácido limitante? Que não tem em quantidade suficiente para a exigência do animal dentro daquele alimento, entende? E o animal não produz, então o animal tem que comer, tá? Isso aí. Tô gostando da interação no chat. Vocês vão botando as perguntas ali que eu já vou vendo e vou respondendo. A aveia também tem a mesma coisa, os PNAs, né? Então os beta-glucanos ali. Ela tem uma produtividade um pouco baixa, né? Mais baixa que os outros ingredientes, mas a aveia também é um cereal, é uma gramínea de inverno. Então também ela tem esses PNAs e forma aquela goma. Bom, se vocês cozinharem qualquer mingau com aveia, vocês vão ver como que fica o mingau, né? Ele tem um amido bem solúvel, mas também tem os beta-glucanos que formam aquele gel, né? Ela tem concentrações um pouco mais baixas de amido e aí mais altas de fibra, que são essas fibras que eu tô falando para vocês. Não tem muita gordura, né? Menos de 5%. Que mais que tem? Proteína em torno de 12, né? Se a gente quiser fazer uma dieta e quer tirar por exemplo, os alimentos, o arroz da dieta e colocar uma aveia, só aí a gente já ganha 4, 5 pontos percentuais de proteína, né? Então substituir, por exemplo, carboidratos por aveia é uma coisa interessante, tipo o pão, né? Em vez de comer pão, come aveia, porque a aveia tem menos amido, aumenta a quantidade de fibra, e além disso, ela tem 12% de proteína. Então é bem interessante isso, por isso que dá certo quando se usa aveia para fazer dieta. Tipo de gramíneas são PNAs, então, todas as gramíneas são PNAs, todas as gramíneas têm PNAs. Não, o milho é uma gramínea e tem baixa concentração de PNAs. As gramíneas de inverno, tá, Nicole? As gramíneas de inverno são as que têm PNAs. Tem minerais altos também na aveia, né, então é interessante. A casca tem teores altos de sílica, ela é pobre em vitamina A e xantofila. Bom, a aveia é branquinha, né, você já pode imaginar que se der isso para a ave, não vai pigmentar o ovo, né.
Sim, o milho é disponível em qualquer lugar, muito mais do que o sorgo. Para achar sorgo aqui, por exemplo, no estado, é uma briga. Eu, por exemplo, fui estudar sorgo, eu tive que sair catando sorgo pelo Brasil inteiro. Daí fui achar uma quantidade lá em Pelotas. Mas é muito difícil achar sorgo, tá? Diga, Beatriz. Não, desculpa. Não tem problema. Tranquilo. Ela é um ingrediente muito utilizado para equinos, os equinos gostam muito da aveia, ela pode ser laminada, forma uma lâmina, né? Ela sofre um processo de vapor, ela é muito palatável. Eu adoro comer aveia, né? Eu não sei se vocês gostam de aveia, mas ela é um ingrediente bem palatável até para nós. Tá? Então é bem legal. Substituir pão por aveia, trocar a dieta de vocês, de manhã, por exemplo, trocar o pão por aveia e ovo, é um negócio bem interessante, né? Dá uma baixada na quantidade de calorias e aumenta a quantidade de proteína na dieta. É bem jóia. É uma opção que os nutricionistas humanos, inclusive, fazem, né? Para quem quer perder peso. E quem quer baixar o colesterol. Então, esses PMAs, eles ajudam a reduzir a circulação enterohepática. Então, o colesterol que é posto dentro da luz intestinal acaba parando nas fezes, não vai ser reabsorvido justamente por causa desses PMAs. Então, eles também têm uma importância. Desculpa. Eu não conheço muito sobre centeio, mas ele também é uma variedade importante e também tem esses mesmos fatores antinutricionais são reduzidos, né? Ele tem fatores nutricionais um pouco reduzidos, eles melhoraram, né? O centeio tem qualidades melhores para utilizar. Mas todas essas gramíneas aí, elas têm fungos que colonizam essas sementes, né? E que produzem os alcaloides do ergot. Tá? Os alcaloides do ergot, eles são muito parecidos com estrógeno. Tá? Então, quando a gente acrescenta esses grãos que estão contaminados com essas micotoxinas, né? Que são provenientes esses micro-organismos, né? Que produzem esses alcaloides do ergot, os animais podem ter prolapso de vagina, tem vários transtornos. Edema de vulva, por exemplo, em porcas, é bem comum, né, em leitoas, a gente começa a ver isso quando tem contaminação. Eu já vi isso com milho contaminado. Então, a análise é fundamental. Tem pectina, né, nesse ingrediente, é interessante a pectina é digestível, né, é uma forma de carboidratos digestível. Depois aparece o triticale, que é um híbrido, né, do centeio junto com o trigo. Ele tem mais proteína e melhor balanço aminoácidico do que o centeio, por exemplo. Então ele foi melhorado, né, nesse cruzamento. Tá? Então é interessante também ser utilizado. Outra gramínea que pode ser utilizada. E aí ela pode apresentar aqueles fatores inibidores de tripsina que a gente falou na aula passada. Né? Então aqueles que quelam a tripsina. Por isso esses ingredientes eles precisam ser cozidos, né, passar por um processo térmico. Tem baixa palatabilidade, né, pode ter esses resorcinóis aqui que também reduzem palatabilidade. Pode ter digestibilidade prejudicada por causa dos PNAs, né, dos polissacarídeos não amiláceos, e pode ter alcaloides do ergot pelos fungos. Então vocês sempre vão ter que fazer análise desses ingredientes, mas vejam que a proteína é mais alta, né, já começa a ter uma proteína um pouco mais alta. E esse é o segundo ingrediente mais utilizado hoje, né, que é o arroz, ou a quilera de arroz. O arroz é muito parecido com o milho, ele tem 8% de proteína, ele tem fibra relativamente baixa, e ele tem gordura praticamente nula, né, 2% de gordura é quase nada. Esses energéticos aqui não tem muita gordura mesmo. A casca tem que ser descascado, né, porque a casca tem muita sílica, então ela não é muito interessante para ser utilizada. Tá? E o que é bem utilizado na indústria, que vem do arroz, são os subprodutos do arroz, que é o farelo, que a gente vai ver depois. Então aqui, por exemplo, tenho algumas disponibilidades de nutrientes, que a gente vai ver depois também o que significa, né? Nutrientes digestíveis totais é como se fosse a energia, né? Então aqui foi feita uma comparação, né? Com o milho sendo 100% e os demais ingredientes, como que eles se comparam com o milho. Então vejam que só o sorgo aqui, que fica um pouquinho abaixo do milho, né? Mas a cevada, em termos de a nutrição para gado, por exemplo, ela tem um valor bem bom de NDT, ou seja, de nutrientes digestíveis totais, ou seja, o aproveitamento de energia desse ingrediente pelo animal é bom, assim como da aveia e do trigo. E aqui para aves, para suínos, daí varia, né? Porque isso é dependente muito da espécie. Mas são ingredientes bons que nós podemos utilizar, dependendo da disponibilidade e do custo, que é uma coisa que nós vamos ver mais adiante nessa disciplina. Aí nós temos os subprodutos do processamento de cereais, que vem da limpeza que é feita antes de fazer, porque esses ingredientes, de uma forma geral, são produzidos para consumo humano, muitos deles, né? E aí, uma parte desse ingrediente que não é utilizado no consumo humano vai para o consumo animal. Então, por exemplo, quando o arroz chega na fábrica para ser descascado, ele vem com palha, e essas palhas, essas coisas todas são retiradas na pré-limpeza. Mas a palha é fibra, faz parte de um pasto que estava lá no meio do arroz, e ele pode ser interessante ainda na alimentação de ruminantes, então ele pode ser utilizado, né? Então, eles tem bastante coisa, né, em torno de 27% de fibra nesses ingredientes, eles são muito fibrosos, então somente para alimentação de animais ruminantes. A gente não vai pensar em animal não ruminante com relação a esses produtos aí. Mas aí, dependendo do beneficiamento que esse alimento vai ser submetido, ele vai produzir outros ingredientes. Por exemplo, quando a gente vai descascar o arroz, nós vamos produzir o farelo de arroz, né? Porque é aquela camada que está por cima do arroz. Para ele ficar branquinho, tem que tirar aquela camada. Da aveia se tira a casca de aveia serve para ruminantes e para equinos. A cevada também tem uma parte superficial, que também pode ser retirada, pode ser o bagaço da cevada, depois que ela foi fermentada para fazer cerveja, então também pode ser utilizada. E o trigo também, os subprodutos do trigo, farelo de trigo, né? Que é a parte mais externa do grão.
E tem alguns beneficiamentos ainda úmidos, né? Para tirar, por exemplo, o amido, muitas vezes se faz um beneficiamento úmido e do milho e depois sobra um resíduo lá, que daí esse resíduo a gente vai ter que utilizar na alimentação animal. Nós podemos utilizá-lo na alimentação animal. Então, do trigo, nós temos aí a farinheta, o farelo fino, o farelo grosso de trigo e o farelo geral de trigo, né? Então, que é a parte mais grossa. Vocês já devem ter visto isso no mercado, a gente compra isso para fazer aquelas dietas integrais, né? Por quê? Porque tem grande quantidade de fibra, olha só, as fibras bem alta, a farinha de trigo não tem praticamente nada de fibra, né? Então, fica tudo no farelo. Por isso que é tão importante a gente comer as coisas integrais, né? A gente está numa época em que tudo é muito processado. Então, os alimentos são muito processados. Por isso que a gente tenta comer de novo os grãos um pouco mais inteiros. Por isso a farinha integral, né? Que seria a farinha com todos esses farelos e a farinha. E ela é preta, escura, faz um pão socado, feio, duro, ruim de comer, né? Quando a gente faz um pão com farinha de trigo bem processada, que é só amido, que é altamente digestível, a gente tem um pão grande, bem crescido, enfim, macio. Mas a gente deixa de comer essa fibra aqui, que seria um fator que atrapalha, por exemplo, a absorção de nutrientes pelo nosso corpo, o que é importante nessa fase em que nós estamos, né, no caso de humanos, né, em que a gente não quer mais ganhar peso, né, a gente está numa luta, né, contra isso. No caso dos animais, a gente quer que eles ganhem peso, então a gente usa de forma controlada tudo isso aqui. O farelo de trigo ele é muito palatável, eu posso dizer que ele é palatável para quase todas as espécies, cachorro também consome farelo de trigo, gato, galinha, suíno, bovino, né, coelhos e equinos, onde precisa uma grande quantidade de fibra, né, e porcas em final de gestação, também é importante. Do arroz nós temos então a palha como resíduo, né, que vai para ruminantes, o resíduo da pré-limpeza, que vai para ruminantes, a casca que pode ser queimada e pode ser utilizada também para alimentação como fibra, né, em coelhos, dieta para coelhos pode ir um pouco de casca para equinos também. E os farelos, que daí já são, os farelos e a quirera, daí é a parte que mais utilizada para não ruminantes, né, para aves, suínos, né, para esses animais que são um pouco mais exigentes em termos de nutrientes. Aqui vocês veem um esquema, né, que mostra como que o arroz pode ser dividido, né, tem o arroz branco, e aí esse arroz branco, ele pode sofrer vários processos, né, pode ser pré-cozido, pode ser extrusado, desidratado, expandido, na forma de sucrilhos, pode virar alimento infantil, né, também todo moído, Tem o arroz parboilizado, que é outro tipo de arroz que se faz na indústria, né, que se cozinha dentro do grão, depois descasca. Tem o arroz integral, que é o arroz integral, aquele que vocês conhecem, né, que é no RU, inclusive, que já vem com, que não sai aquele farelo que está na volta dele. E a quirera de arroz, que é mais utilizada para alimentação animal, mas também pode ser utilizada para fazer biscoitos para humanos, pode ser exportada, tem alguns países do mundo que consomem. E o farelo basicamente é utilizado na ração animal, né? Então o farelo, ele vem com a parte gorda do arroz, ele traz a gordura, e aí desse farelo que se pensa esse farelo e se tira então o óleo de arroz, tá? O óleo de arroz sai daí. Para ganhar peso, não é melhor a farinha branca? Perguntou o Eduardo. Sim, a farinha branca é melhor para ganhar peso. Então, teria que... Ela é mais pura, né? Mas essa farinha branca, ela é para consumo humano, ela não é para consumo animal. Então, a gente sempre visa isso na alimentação animal, né? Nós, como nutricionistas animais, a gente faz sempre tentar usar para o animal que não é consumido por humanos, para que não haja uma concorrência alimentar por alimentos, né? No caso, a farinha, né? A farinha branca é para consumo humano, não animal. Eles conseguem transformar os outros ingredientes, né? Eles conseguem transformar esses outros ingredientes. E as cascas aí servem para queimar, para fazer sílica, e uma pequena quantidade para alimentação também. A casca, basicamente, ela tem 20% de sílica, então é muita sílica. Ela é prejudicial. Então, o que contamina esse arroz aí? Vários, né? Capim-arroz, várias gramíneas que estão lá no meio que vem junto com o arroz colhido e que depois vai ter que ser limpo, né? Então, esse produto da pré-limpeza pode nutrir ruminantes, né? Então, tem bastante fibra, né? 25% de fibra é uma coisa muito alta, né? Em fibra. Só para ruminante mesmo. O farelo de arroz integral que eu falei para vocês, então é o farelo de arroz, que vocês também podem encontrar hoje no mercado, antigamente não era consumido, agora as pessoas já querem consumir. Ele está incluído no arroz integral, ou seja, aquela cobertura que está em cima do grão do arroz integral é o farelo de arroz. Ele é muito interessante, nós já estudamos ele para cães aqui no laboratório, os cães gostam dele, comem bem, e ele tem gordura alta, né? Ele tem 14% de gordura, pode chegar até 30% de gordura. Então é um ingrediente bem interessante. Só que ele rancifica muito fácil, a gordura dele é muito facilmente rancificável. Então, uma vez que tu retira o farelo do arroz, tem que utilizar ele de forma rápida, não pode ficar bobeando com ele, que ele vai oxidar, ele vai perder qualidade nutritiva. Então tem que realizar as análises, né? Sempre a gente manda para o laboratório para realizar a análise desses ingredientes, depois a gente vai ter uma aula sobre análise, o que a gente analisa, né? E vejam aqui do nosso laboratório, tem aqui o extrato etéreo, ou seja, a gordura, né? Vejam, isso aqui são vários farelos de arroz, tá vendo? Ó, 21, 23, 24, até 29% de gordura já apareceu farelo de arroz. Eu já vi na indústria em torno de 30% de gordura no farelo de arroz. É bem interessante, mas animais que não comem grande quantidade de gordura na alimentação, esse ingrediente não dá para usar muito não. Tipo aves, por exemplo, suínos, não utilizam muita gordura na alimentação, então a gente não usa isso como um ingrediente, não é um ingrediente usual. Ele é muito mais para cães, né? Para cães funciona muito bem, porque as dietas para cães, vocês sabem que elas têm alto conteúdo de gordura, então a gente quer sempre ingredientes mais ricos em gordura para alimentação de cães. Isso favorece o processo de alimentação.
Depois que se tira a gordura, então, do farelo de arroz integral, vira o farelo de arroz desengordurado, e aí ele também pode ser utilizado, mas daí ele pode ser utilizado mais para suínos e para aves, né? Daí tirou toda a gordura, fez o óleo de arroz, e aí fica aquele ingrediente sem muito valor nutritivo, né? No caso, para cães, para nós já não é muito interessante, a gente usa mais para bovinos, para suínos, aves. Tem uma energia bem boa por quilo, né? 2.500 quilocalorias de energia metabolizável por quilo, então é interessante. Tem alto teor de fibra, tem PNA, a maior parte do fósforo está ligado ao ácido fítico, né? O ácido fítico é uma molécula em que o fósforo do vegetal está preso, ou seja, o animal não consegue digerir aquela molécula e o fósforo fica preso no ingrediente, então o animal não aproveita o fósforo. A quilera de arroz é um ingrediente bem interessante, é esse que aparece aqui. Ele não é utilizado para consumo humano porque ela fica uma papa, né? Se vocês cozinharem uma quilera de arroz, vocês vão ver que vai ficar um pirão. Então nós não usamos. Na África, eles têm costume de comer, porque eles comem com a mão, então ele forma tipo um bolinho, assim, né? Daí tu come com a mão. Não é aquele arroz bolinha, tá? Não é arroz cateto, isso aqui é o grão de arroz quebrado. Mas ele é muito bom para fazer ração para cães e para gatos, né? Então praticamente toda a quilera vai para alimentação de cachorro e gato, né? Um ingrediente muito interessante para ser utilizado, né? O arroz não tem fatores antinutricionais, assim, a quilera de arroz praticamente não tem fatores. Pode ter um pouco de micotoxinas, mas é muito menos comum do que no milho. Por isso que a gente prefere usar sempre quilera de arroz. Mas não é tão disponível quanto o milho, né? O Brasil produz muito milho. Arroz não é tanto assim. A lisina, a metionina e o triptofano são limitantes, mas ainda assim é um pouco maior do que no milho, mas o balanço não é bom também. O balanço de aminoácidos não é tão bom. Não é um ingrediente, que ingrediente bom. Não é proteico, né? Mas ele tem uma quantidade de proteína. Outro ingrediente interessante é o melaço, né? O melaço é utilizado na alimentação de ruminantes. Pode ser um melaço tanto de cana quanto de beterraba. Então aqui o de cana, por exemplo, uma tonelada de cana vai render 100 kg de açúcar, então 10% da tonelada da cana vai ser açúcar, e vai gerar 850 kg de bagaço. O que faz com esse bagaço? Quem é que pode comer esse bagaço aí? Ruminante, né? Então, ruminante vai comer esse bagaço, e o melaço também pode ser utilizado para alimentação de ruminantes, né? Na verdade, para qualquer espécie, né? Então ele tem aí cerca de 46% de açúcar nesse melaço, ele é interessante, tem 3% de proteína, que é muito pouco, e tem uma quantidade relativamente alta de água, né? Ele é viscoso, parece um mel. E tem em torno de 2.000 quilocalorias por quilo. Então, é interessante, né? Interessante, é um ingrediente bom e ele é muito palatável, se usa muito na alimentação de equinos, os equinos gostam muito. Então ele serve para pelletização, ou seja, para formar esses pellets aqui, para formar esses blocos, né? Se usa 2 a 5% de melaço, que ele é aglutinante, né? Então ele gruda, é que nem fazer barra de cereal. O que se usa para fazer barra de cereal? O que vocês usam lá? Mel, pode ser, né? Pode ser melaço, pode ser também açúcar misturado com água, né? Para formar uma calda. Também vai dar certo, né? Então tudo isso é o processo industrial. Se começa a aumentar muito, se vai a 10%, começa a virar uma meleca isso, dá problema de mistura, não consegue misturar, então tem que misturar pouco, não permite uma grande acréscimo. E na alimentação de ruminantes ele serve para ser misturado com a ureia, então forma aqueles blocos, né? Blocos de ureia com melaço. É interessante, né? Para fornecer nitrogênio para os animais. Os ruminantes, como vocês já sabem, eles não precisam de proteína na forma íntegra, ou seja, eles não precisam do aminoácido pronto, eles podem receber o nitrogênio e uma cadeia carbonada, e lá no rumen a microbiota faz as proteínas microbianas. Então, também vai ser interessante isso. E aí nós temos outros alimentos alternativos, né, como a mandioca, por exemplo, batata, né, inhame, vários outros ingredientes que podem ser utilizados. Aqui no sul nós não usamos muito, mas lá para o norte se usa muito, né, a mandioca, né, para alimentação animal. Então a mandioca é rica em amido, é praticamente só amido, quem já comeu aipim, né, sabe que é puro amido, né, assim como a maior parte dos tubérculos, e pode ser fornecido aos animais. Só tem que cuidar com a mandioca brava, né, que ela contém cianeto. Então não pode ser, tem que cuidar dela, não vai ser fornecida na forma fresca, tem que deixar ela ao sol para que o cianeto seja oxidado e o animal possa comer sem dano. Mas o aipim que nós produzimos aqui, normalmente não tem problema, tá? Então tá aqui, os glicídios cianogênicos, né, que é o cianeto. Ele faz uma ligação estável com a hemoglobina e não deixa a hemoglobina levar o oxigênio para os tecidos. A batata também, né, uma solanácea, interessante, tem 10 a 11% de proteína, tem bastante amido, né, tem bastante amilopectina, pouca amilose, tem um pouquinho de fibra, é um excelente ingrediente, só que é caro, né, para nós fornecermos para os animais. Tem fatores antinutricionais na casca, né, tem alguns alcaloides, que é a solanina, né, presente em todas as solanáceas, né, presente no pimentão, no próprio tomate. Eles são irritantes de mucosa, mas esses componentes, esses alcaloides aqui são muito baixos, né, então não são muito altos no alimento como ele é consumido. Então qualquer tempo que a gente deixa exposto ao sol, por exemplo, já remove esses componentes que são antinutritivos. Então esses tubérculos têm isso, deixar um pouco no sol, né, eles precisam ficar um pouco... Vale para a batata doce também. A batata doce é bem interessante, inclusive, né? Tem se feito, o nosso estado aqui é um dos maiores produtores de batata. Inclusive o município que mais produz batata no país está aqui no Rio Grande do Sul, bem pertinho da gente, né? Então que é aqui perto da Barra do Ribeiro, o município de Sentinela, se eu não me engano. Tá? Então é um grande produtor de batata doce e a gente tem a disponibilidade desse ingrediente para trabalhar na alimentação animal.
Polpa de citros também é utilizado, de onde é proveniente? Da indústria de sucos, né? Então espreme a maçã para fazer suco, sobra a casca e o bagaço, né? E aí tu pode utilizar isso na alimentação animal também, tá? Então a polpa de citros é bem utilizada. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, só um pouquinho. Eu não tenho mais ingrediente. Eu ia mostrar para vocês como é que era a polpa de citros. A casca de citros não é tóxica para os animais? Não é tóxica. Tá? Então ela é utilizada, ela tem bastante pectina, aquela parte branca, né, da laranja, ela é rica em pectina, então quando espreme a laranja fica só aquela parte ali, né, fica uma parte, a casca também tem bastante pectina, né, e tem toda aquela parte branca que é praticamente só pectina. Então ela é muito solúvel, né. A casca do maracujá também, inclusive se vocês quiserem fazer geleia em casa, né, e vocês precisam de pectina, não precisa comprar pectina, só pega a casca do maracujá e põe para ferver. Depois que ferver, vocês vão ver que ela vai virar uma gosma, assim, né, então aquilo ali pode servir para fazer geleia. Então mistura, né, com outra fruta para dar consistência, daquela consistência de gel. Se tu ficar botando açúcar, vai ficar muito doce. Então vocês podem olhar, todos esses alimentos que vocês compram de chimia, geleia, tem pectina. E de onde vem a pectina? Vem da polpa dos citros, né? Então pode ser de polpa de laranja, pode ser de polpa... A polpa do maracujá é muito boa, porque ela não tem gosto nenhum, ela não é amarga. Ela não tem gosto de nada. Então se vocês cozinharem ali, vocês vão ter uma fonte para fazer, uma fonte de pectina bem interessante. Eu já fiz e dá bem certo, é bem boa. Mas é muito utilizada para ruminantes e vacas de leite, tá? A polpa de citros é muito utilizada para ruminantes, vacas de leite, até para pet food tem se utilizado um pouquinho de polpa de citros, porque eles precisam também de um pouco de fibra fermentável, tá? Elas, para ruminantes, elas são rapidamente fermentáveis e aí pode se utilizar ureia, né, junto com essa fibra, porque daí os animais vão ter substrato para produzir aminoácidos, né? Então se eu dou fontes carbonadas, que vem das pectinas e mais nitrogênio na forma de ureia, funciona muito bem para ruminantes. Bem utilizado. Os óleos e as gorduras são fundamentais, são altamente palatáveis, isso eu não preciso dizer para ninguém, né, não é segredo, vocês conhecem muito bem que quanto mais gordura tem, mais palatável é, e isso é para todas as espécies, né, ou praticamente todas as espécies. Então, a gordura é muito interessante, ela aumenta muito a energia das dietas, né, a gente sabe também, porque quando a gente vai fazer dieta, a primeira coisa que se tira é gordura, né, então é interessante, para que os animais ganhem peso, é interessante colocar gordura, né, para aumentar a digestão e a absorção dos nutrientes. É um lubrificante para as rações, às vezes a gente precisa no processo de lubrificação, né, para que a ração possa sofrer um processo, e também para fazer pellets, né, para deixar ela naquela forma de raçãozinha, assim, né, a gente vai precisar de gordura. Tem diferentes tipos de gordura, temos gorduras que são saturadas e insaturadas, então vocês conhecem as gorduras que são saturadas, né, aquelas que são duras, né, tipo sebo, gordura de coco, elas são saturadas. E eu tenho gorduras que são insaturadas, que são as moles, né, o óleo de soja, o óleo de canola, óleo de arroz, de girassol, todos eles são gorduras insaturadas. O sebo bovino também, né, a banha suína, são gorduras saturadas. E aí, quando os animais consomem esses ingredientes que são mais saturados, eles tendem a armazenar isso nas suas carcaças. Então, uma ave que come gordura mais saturada vai ter uma gordura também mais saturada no tecido. Em ruminante já não acontece isso, né, porque o ruminante, na verdade, come pouca gordura, e a gordura que ele come do pasto é uma gordura poliinsaturada, ou seja, o animal come uma gordura muito insaturada. E aí, a microbiota ruminal acaba saturando, por isso que ele acumula sebo, que é gordura saturada, por causa da microbiota ruminal, não é por causa do que ele come, porque ele come gordura insaturada, mas passou pelo rumen, acontece todo aquele processo lá de saturação. E aí sobra gordura saturada para ele absorver. Então ele absorve e mantém gordura saturada. Agora, nós, por exemplo, se nós comermos uma gordura insaturada, nós vamos armazenar gordura insaturada no nosso organismo também. Na indústria, muitas vezes, eles misturam sebo com óleo de soja para ficar mais fácil de trabalhar, porque um dia como hoje, que deve estar 10 graus mais ou menos, o sebo está duro. Então, o sebo que tem que passar por dentro de cano, muitas vezes, ele fica trancado, entope todos os canos. Então, é uma loucura na indústria, né? Se chega a entupir um cano com sebo. E aí, eles podem fazer isso. Ou usam óleo de soja, ou eles usam uma mistura de óleo de soja com sebo, porque isso diminui, realmente, aumenta o ponto de fusão, né? Ou seja, tem que ter mais temperatura para ele ficar líquido. Né? Ele fica líquido na temperatura ambiente. E demora mais para congelar, ou seja, para ele ficar sólido. Então, numa temperatura de hoje, por exemplo, o óleo de soja está líquido, né? Tem óleo que já começa a cristalizar na temperatura de hoje. Por exemplo, se vocês pegarem um óleo que cristaliza, pelo menos uma parte, o óleo de dendê. Se vocês forem no mercado hoje, vocês podem olhar lá. O óleo de dendê tem uma fase que está branca, uma fase intermediária e uma fase em cima. Porque ele tem 3 tipos de gordura ali misturados. Os óleos vegetais e óleos marinhos normalmente são insaturados. A gordura saturada solidifica mais fácil, isso mesmo. Ela é mais fácil de ficar sólida. Ela fica sólida muito fácil. Por exemplo, gordura de coco, né, é sólida. Né? Por isso que a gente chama de gordura. Os óleos normalmente são líquidos. Bom, os problemas da gordura, né, são a rancificação. É uma reação de oxigênio com as ligas duplas
gerando peróxidos e radicais livres, que são compostos por grande atividade química, né? Altera o cheiro, a palatabilidade e o sabor, e gera produtos tóxicos, e destroem ainda os próprios lipídios, e destroem também vitaminas importantes. São os ômega 3, por exemplo, né? As gorduras insaturadas, todas elas, né? O ômega 3 é uma gordura insaturada, assim como os ômega 6. Na verdade, o ômega 3 e 6 são gorduras poliinsaturadas, porque tem mais do que 2 ligas duplas. Tá? Então, eles são poliinsaturados. Monoinsaturado é o ácido que tem, o ácido oleico, é o oleico que tem, não, é o oleico não, o oleico é o 18,0. Esqueci agora, é o 18,1, que é o que tem no azeite de oliva. Esse é o monoinsaturado. Mas aí vocês têm os poliinsaturados, que é o ômega 6 e o ômega 3, que tem no óleo de soja, que tem no óleo de canola, de linhaça, nos óleos marinhos, né? Todos eles têm. Eles são muito suscetíveis a esse tipo de oxidação, porque todo o ácido graxo que tem liga dupla, ele é muito suscetível à oxidação pelo oxigênio. Então tem que ficar longe do oxigênio. Por isso que as embalagens são hermeticamente fechadas. Quanto mais gordura tem, mais fechado tem que ser. Qual a outra solução que a gente tem para não deixar oxidar gordura dentro do pacote? O que se faz na indústria? Para tirar o oxigênio, vácuo. E o que mais? Atmosfera modificada, né? CO2, nitrogênio, né? O que é mais interessante é botar nitrogênio, né? Porque o CO2 ainda pode ter uma reação ali, liberar aquele oxigênio que tem ali, mas o nitrogênio, ele é borrifado dentro das embalagens. Aqueles Alma Chips lá que vocês conhecem, tem nitrogênio borrifado lá dentro justamente para o oxigênio sair. Então bota nitrogênio, sai o oxigênio, fecha a embalagem. Por isso que depois que abrir tem que comer. Se deixar, vai ficar oxidando. Então, tem coisas que a gente pode usar para prevenir a oxidação também, que é o BHA, BHT, que todo mundo tem medo, né? Mas ninguém tem medo de comer gordura oxidada, né? Que é muito pior. Então tem que cuidar, né? Tem um custo-benefício aí, né? Tem que usar o antioxidante justamente para não oxidar. Nas embalagens de carne, eu acho que o que se usa é oxigênio. Né? Nas embalagens de carne fresca, se eu não me engano, é alguma coisa para deixar o oxigênio, para deixar a hemoglobina bem vermelha, né? Se eu não me engano, é oxigênio que vai ali. Não lembro. Nas bandejas de isopor, naquelas lá, fica a carne bem vermelhinha, né? Porque a hemoglobina fica reduzida. É um redutor de atividade da hemoglobina, ela tem que ficar reduzida. Tá? Para ela ficar bem vermelha. E a carne fica bem vermelhinha, né? Fica com uma aparência bem boa. Não fica aquela carne escura de hemoglobina oxidada. Já pegaram sangue arterial para ver a cor do sangue arterial? Ele é bem vermelho, vivo. Às vezes, quando a gente vai fazer uma punção de um vaso, a gente espeta mal, né? Faz uma punção errada e pega uma artéria. E aí vem um sangue bem vivo. Esse é o sangue arterial. E o sangue venoso. Mas eu não sei exatamente o que se coloca lá, mas a hemoglobina ela fica em um formato que deixa ela mais vermelha. Parecido com a hemoglobina quando está ligada ao oxigênio. Isso, a bandeja fica preta, né? Então fica bem vermelha mesmo. Isso aí. Por que não gostam desse BHT? Porque as pessoas dizem que é aditivo, que é artificial, e que as pessoas não querem antioxidantes artificiais, né? Então as pessoas têm grande preconceito contra BHA e BHT. Porque realmente eles são artificiais, só que eles são postos para proteger, né? Então o que é pior, botar um BHT ou comer gordura oxidada? Eu prefiro comer BHT ainda, né? Então tem que tomar um certo cuidado, porque é custo-benefício, eu quero preservar o alimento, tudo bem. Por isso que é bom comer coisa fresca, né? Comida fresca. Porque daí tu não precisa de nada disso e tu sabe que tá comendo alimento na sua forma integral, que não tá oxidado. Nos grãos, normalmente tem proteção, porque os grãos têm vitamina E, e a vitamina E é um protetor natural. Então, quando a gente retira a gordura do grão, que começa o problema, né? Quanto mais a gente purifica o alimento, mais problemas a gente tem. Bom, em ruminantes a gordura é muito limitada, então eu não posso botar muita gordura no rumen, porque senão atrapalha o processo de digestão, tá? Então, faltam agentes emulsificantes e lipase dentro do rumen, então não é interessante colocar muita gordura na alimentação, no máximo 7% em animais de alta taxa produtiva. A gordura atrapalha a digestão das fibras, né, atrapalha a fermentação e ainda inibe a microbiota ruminal. Então tem que tomar muito cuidado com gordura para ruminantes. O que mais que nós temos aqui? Tem outros produtos que têm gordura, né? Por exemplo, o soro de leite, que tem proteína e gordura, é interessante, né? Só que aí ele tem lactose também, daí tem que cuidar. O soro de leite, que também tem uma parte de gordura. Então eles são utilizados, né, como sucedâneos lácteos. Aí sim eu posso utilizar gordura maior. Em ruminantes, por exemplo, nas fases iniciais de vida, eu posso utilizar gordura alta, né? Porque eles ainda são não ruminantes. No momento que ele começa a ser ruminante, eu tenho que tomar um certo cuidado. E aqui tem uma lista, né, de fatores antinutricionais e sua origem, né? No caso, a cevada, o trigo, o triticale, sorgo, farelo de soja, farelo de girassol, que é cheio, né? O farelo de girassol e o de algodão, eles têm gocipol, né? Que são esse aqui, ó, o gocipol. O gocipol é liquela iodo. Então o animal vai ficando deficiente em iodo. Tá? Então não tem mais hormônios da tireoide. Tem vários fatores antinutritivos. A maior parte deles é inativada por calor. Tá? Então, lectinas, por exemplo, que está presente no feijão. Por que a gente não come feijão cru? Porque o feijão tem lectina. O feijão é fatal. Inclusive se usa como raticida, né? Antigamente se usava, se pegava feijão, moía, fazia uma papinha de feijão com peixe, né? Que rato gosta desse sabor aí, e dava para os ratos comerem. Eles morriam por causa da ação das lectinas. Elas entram e elas se grudam nas hemácias e formam uma reação imune contra as próprias hemácias. Então tem vários fatores antinutritivos que são inativados pelo calor, né? Inibidores de protease, por exemplo, inibe pelo calor, lectina pelo calor, saponina, uma parte delas é perdida,
Vários outros são perdidos aqui com calor. Os taninos também são perdidos. Tem outros que resistem. Por exemplo, micotoxina resiste muito. Então, micotoxina realmente tem que ter muito medo delas. Tá? E aí vocês vão ver, depois vocês vão ler lá no livro, vocês vão ver mais alimentos energéticos, e a gente vai vendo, conforme a nossa alimentação também, quais são essas classes de alimentos energéticos. São muitos, tá? Tudo que tiver menos que 18% de proteína e tiver mais que 18% de fibra, tudo que tiver menos que 18% de proteína e menos que 18% de fibra vai ser considerado um alimento energético. Tá? Se ele tiver mais que 18% de fibra e menos que 18% de proteína, ele é considerado um alimento volumoso. Tá? É um alimento de volume. E aí a gente entra aqui nos ingredientes proteicos, né? Não é essa aqui, ingrediente proteico. Quem são os alimentos proteicos? Então, os alimentos proteicos são aqueles alimentos que entregam mais proteína para o animal, né? Então, a base dele é proteína mesmo. Então, vejam, eles têm menos que 18% de fibra, assim como os concentrados energéticos, né? Mas eles têm mais que 18% de proteína. Então, aqui nós já podemos dar vários exemplos de ingredientes proteicos, né? Então, todos os farelos de origem vegetal e as farinhas de origem animal. Então, o que vocês lembram de ingrediente proteico da alimentação de vocês? Da alimentação do dia a dia de vocês? O que vocês lembram de ingrediente proteico? Vamos lá, digam aí. Digitem. Carne, leguminosas, ovo, leite. O que mais? Morelos. Feijão. Quando a Laura falou em leguminosas, tá aí, ó. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. E aí pode botar todo esse grupo aí dentro dos ingredientes que são ingredientes proteicos. Esses ingredientes aí tem em torno de lentilha, né? Em torno de 20% de proteína, mais ou menos. Então são ingredientes bem interessantes para serem utilizados na alimentação humana e animal, desde que sejam cozidos, né? Bom, mas nós temos os farelos e as sementes de oleaginosas e que são produzidos como, por exemplo, a soja, né? Esse é o principal ingrediente proteico da alimentação animal, de longe. Então o farelo de soja ele é um resíduo da soja. Por quê? A soja é produzida basicamente por causa do óleo, né? O óleo de soja tem um grande valor comercial. E aí depois entra da extração desse grão, então quando tu prensa o grão, tu tira o óleo e aí sobra o farelo. Sempre quando tu prensa um grão e tira o óleo, tu tem o farelo. Né? Então, como é que é feita isso? É através de uma prensa, que faz a extração primeiro mecânica, e depois tem uma extração química, que extrai o resto do óleo. Então, eu passo ali um solvente, né, que ele arranca do grão a parte que não conseguiu ser espremida. Então, dessa forma, eu consigo extrair todo o óleo de um ingrediente. Daí sobra só o farelo. Então, aqui, ó, a soja é um dos principais ingredientes a serem utilizados, né? Aqui tem um link para vocês verem lá no YouTube depois, se vocês quiserem. Então, a soja, ela é aquela soja texturizada que nós comemos no nosso bife de soja, que dá para fazer um bife bem interessante, né? Tem a proteína isolada de soja e tem a proteína texturizada de soja. O que ela é? Ela é esse farelo de soja aqui purificado. Então, ele é um processo a mais que tem ali que vai retirando uma parte de fatores que são fibras, por exemplo, que estão ali no meio e que são retiradas para deixar grande concentração proteica. Ela tem em torno de 70% a 80% de proteína. Então é bem proteico mesmo aquele alimento e ele fica com uma característica muito parecida com a da carne, porque tem proteína muito semelhante à da carne também. Tá? Então, o farelo de soja, que é o farelo que vem da extração, ele é a principal fonte de proteína para animais, né? Ela é muito palatável, tem bastante digestibilidade e tem um bom balanço aminoácidico, né? E também tem uma baixa concentração de fibra, que é muito interessante para a alimentação de animais que são não ruminantes. Só para vocês terem uma ideia, de novo, aqui, né, mostrando as dietas, como é que são feitas as dietas para suínos, né? Vejam aqui, 69% de milho, 26% de farelo de soja e 5% aí para colocar sal, premix, vitaminas e minerais para fazer toda a complementação de outros nutrientes que o animal precisa. Então vejam que uma mistura de milho e soja atende muito bem já o animal. Obviamente, eu preciso do resto dos nutrientes, né, que vão em pequena concentração na dieta, mas que são fundamentais, né? Lembrar que uma dieta é feita com um balanço de 40 nutrientes aproximadamente, né? Tem que balancear 40 nutrientes, não é só proteína e gordura, tem que balancear muita coisa aí nessa dieta. Então nós vamos ter que prestar atenção nisso aí. No crescimento, a mesma coisa, né? E na finalização, vejam que vai aumentando a quantidade de carboidratos e diminuindo a quantidade proteica. Mas é isso aí, uma dieta é basicamente isso, é assim que é feita. Aí o farelo de soja, então, ele tem um balanço, quando misturado com milho, já dá um balanço interessante de metionina, que é o principal aminoácido, um dos principais aminoácidos limitantes, né, na dieta para suínos. Aí eu vou precisar botar um pouco ainda de lisina na alimentação, né, então o animal vai precisar de alguns aminoácidos que não tem suficiente no milho e na soja. E nas aves, precisa de suplementar lisina e metionina, os dois vão faltar, porque as aves precisam de grande quantidade de metionina por causa das penas. As aves depositam grande quantidade de aminoácido sulfurado nas penas, no caso a metionina. O farelo de soja tem fósforo na forma de ácido fítico também, e esse ácido fítico, ele gruda o zinco e leva o zinco para as fezes, então também é um fator antinutritivo. Tá? Mas em contrapartida ele tem bastante potássio, que é bom, né? Então é um ingrediente com potássio, que é necessário na alimentação de aves. O que mais que ele tem? Ele tem PNAs.
Então, os PNAs da soja, né, são 2 PNAs bem importantes e que eles prejudicam um pouco a digestão. E são esses PNAs que a gente tira, por exemplo, quando faz a proteína isolada de soja ou a proteína texturizada de soja. Eles são aqueles que fermentam no intestino e que dão gases, dão odor ruim às fezes dos animais. Então, muitas vezes, o que precisa é fazer uma purificação, principalmente para dietas de leitões, dietas de animais jovens, né, dieta para cachorro, para gato. A gente tem que tirar esses oligosacarídeos aqui. Então, se faz através de uma purificação, daí faz a proteína isolada de soja, e aí depois, se quiser, pode texturizar essa proteína para fazer aquela proteína que vocês usam para fazer o bife de soja lá. Que é bem interessante. Eu acho que eu já falei para vocês que eu comi misturas já de proteína isolada de soja, proteína texturizada de soja com carne moída, e não dá para notar que tem proteína de soja ali no meio, né? Então, se chegou ao ponto de fazer algo sem gosto, né? Os carboidratos da soja não são bem aproveitados pelos monogástricos, que são esses oligosacarídeos aqui, não são bem, e as aves aproveitam menos que os suínos. Então, as aves têm mais problema que os suínos, né? Então, tem que tomar um certo cuidado. E o farelo de soja, como eu falei naquela aula de digestão, lá tem o fator antitripsina, né? Então, é o fator de Kunitz. E ela tem lectinas, que é o mesmo do feijão, tem fitoestrógenos, que pode trazer até benefícios, né, em algumas vias. Tem saponina, que também são componentes importantes, que inativam a ação de várias bactérias no trato gastrointestinal, e tem goitrogênios. Os goitrogênios são aqueles que sequestram iodo, tá? Então, também tem vários fatores. Mas tudo isso aqui a gente consegue, cozinhando, né, a soja, o grão de soja, se consegue reverter. Tem glicinina e conglicinina também, são proteínas alérgicas, né? E aí tem que ver se isso aqui vai estar inativado ou não. Normalmente não são inativados pelo cozimento, a glicinina e conglicinina. Daí só se os animais forem alérgicos a esses componentes que tem aqui. Mas não é muito comum, tá? Isso não é comum. O que é mais comum é saber se a soja foi inativada, né? A gente sempre fala isso, se ela sofreu o processo térmico e se o processo térmico funcionou. Porque essas proteínas, esses componentes são termoláveis. Então, lembra que eu falei do nível de urease? É sobre isso que eu estava tratando naquele dia. Se o calor for excessivo, tem que cuidar porque ela atrapalha a solubilidade da proteína, ou seja, a proteína vai ficar toda enrolada e o animal não vai conseguir digerir também. Então não é muito calor e nem tão pouco. Tem uma quantidade de calor que é posto aí e que precisa ser respeitado. Reações muito altas de calor, aliás, o acréscimo muito alto de calor pode gerar em reações de caramelização e indisponibilização de nutrientes, como a lisina, por exemplo, que se liga a carboidratos e se torna indisponível para a digestão. A diferença do grão para o farelo é que o grão tem 18% de óleo e 38% de proteína, mas daí quando eu tiro o óleo, acaba concentrando a proteína, né? Se eu tiro uma coisa, a outra vai se sobrepor. Então, vejam só, o farelo de soja fica com 1,4 de óleo, ou seja, praticamente nada, e fica com 42 a 48% de proteína. Então, o farelo de soja que a gente costuma utilizar na alimentação animal é um farelo de soja com 45% de proteína. Mas aí aparece farelo de soja com 42, farelo de soja com 48. A soja, ela tem uma casca na volta, tá? A casquinha de soja, tá? Então, o que acontece? Quando a casquinha de soja é posta junto com o farelo, ela dilui o farelo, ou seja, a proteína cai. Só que a casca de soja leva grande quantidade de polissacarídeos não aminoácidos, que são aqueles 2 polissacarídeos que eu falei para vocês lá, né, que são fatores antinutritivos da soja. Então não é interessante. Ao mesmo tempo, eu tenho farelo de soja com 48% de proteína. E aí esse farelo de soja é o farelo de soja mais limpo, ou seja, ele não tem casca. E aí faz com que os animais realmente tenham um desempenho muito superior aos animais que comem um alimento com 42% de proteína. Porque realmente esse alimento é muito bom. A qualidade dele é muito boa. Não tem esses fatores, diminui esses fatores antinutritivos. E o farelo de soja 40% é um farelo de soja bem ruim, né? Porque está com um monte de casca aqui contaminando ele. Então esse farelo de soja normalmente a gente não utiliza. Só se for para ruminantes. Outro ingrediente que se usa, que tem utilização na alimentação animal, principalmente de ruminantes, é o caroço do algodão. Tá? Então aqui está a produção de algodão, e daí do caroço do algodão sai óleo e proteína. As sementes, em geral, elas são compostas basicamente por proteína e gordura. Tá? Então nas sementes nos núcleos, né, normalmente tem bastante. E tem fibra também ali compondo aquele caroço. Então, eu vou prensar aquele caroço, vou tirar o óleo e o que sobra dali é o farelo. Tem um link aqui também para vocês acessarem, se vocês quiserem. E aí o que sobra? Sobra o farelo de algodão com 36 a 42% de proteína, vejam que é menos do que a soja, tem de 8 a 13% de fibra e uma energia relativamente baixa, não é muito alta, deficiente em vários aminoácidos. Tá? Então, é um ingrediente para ser utilizado? Quem está acostumado a utilizar, utiliza, né, na alimentação dos animais. Mas aqui no sul a gente não utiliza muito não, tá? Nós temos ingredientes melhores do que esse. Produz gordura dura em suínos. Então a gordura do algodão ela é bem saturada, ela é uma gordura dura. E aí quando os suínos comem essa fonte de gordura, eles também geram uma gordura saturada, que é uma gordura mais dura no suíno, né? Então, também muda o tipo de gordura que o animal vai gerar. Fatores antinutricionais, então o gocipol, está presente nas sementes, é um pesticida natural, e que ele pode se combinar com a lisina, indisponibilizando a lisina, e também pode interferir, né, no crescimento da anemia nos animais, pode alterar a cor da gema do ovo, né, que fica com a cor esverdeada, porque ele realmente tem outros impactos. E ele também, quela o iodo, né, ele quela o iodo que iria para a tireoide. Então tem vários problemas aí.
Também é relatado que ele pode ser, ele causa infertilidade em humanos, né? E o efeito do gocipol livre, ele é acumulativo. Então tem que fazer sempre análise do farol de algodão para ver se o gocipol está inativado. Também. Essas análises já são corriqueiras da indústria, né? Quem vende o farelo de algodão, por exemplo, já normalmente já faz análise, mas é bom a gente checar, né? A linhaça, que vocês já devem estar na alimentação de vocês, de alguma forma, né? Ela também é um ingrediente interessante, ela tem proteína relativamente alta, né? 35% de proteína, mas ela é deficiente em lisina, que é um aminoácido super importante. Ela é prensada para tirar os ácidos graxos, ela tem bastante ômega 3, tá? É o ácido linolênico, que está bem alto na linhaça. Ela é utilizada para pintura, para óleos, tintas, mas também pode ser utilizada na alimentação animal. Só que essa gordura da linhaça, ela rancifica muito fácil, muito fácil. Então, assim, nunca comprem linhaça moída no mercado. Linhaça se moe na hora que tu vai comer. Ou tu come ela inteira e mastiga, né? Não dá pra fazer, não dá pra comprar linhaça moída. Bom, tu pega no mercado aquele pacote de linhaça moída, tu já sabe que ela tá oxidada, né? Então ali até, nem sei se deveria se permitir a venda daquilo. Às vezes eu olho no mercado e é incrível, mas é muito fácil de rancificar, porque quanto mais ligas insaturadas tem, o ácido linolênico tem 3 insaturações, ele é o 18,3N3. Então ele é muito insaturado, ele rancifica muito fácil, tá? Ele também tem a linatina, que se liga à vitamina B6, né? Também tem que dar uma tostada na linhaça, né? Que é interessante para que tire esses fatores antinutritivos. Tem o farol de amendoim, que vem, então, da prensagem do amendoim para tirar o óleo de amendoim. Aqui no Brasil não é muito comum ainda, né? Mas nos Estados Unidos é muito comum. Inclusive eles fazem aquela pasta de amendoim. É interessante, né? Depois que a gente prensa, sobra ainda o farelo. Aí, depois que tu pensa para tirar a gordura, sai o farelo. Só que o farelo também tem deficiência de metionina e lisina. O grande problema do amendoim é que o amendoim ele é facilmente contaminado com aspergilos flavos, né, que produzem as toxinas, as micotoxinas. Então, não existe amendoim sem micotoxinas. Existe amendoim com mais micotoxinas ou com menos. Então, isso já é de praxe. Comer o amendoim vai estar comendo micotoxinas também. Tá? Então, ao comer pouco, tudo bem. Agora, quando a gente come muito, né, e a dieta é única, né, pode dar problema. Então, também tem que fazer análise, fazer teste para ver quanto de micotoxinas que tem aí dentro desse amendoim. Ainda pode ter alguns compostos fenólicos que diminuem a palatabilidade, né, do amendoim. Eu nunca trabalhei com esse ingrediente, com amendoim, tá? Aí tem o farelo de girassol. Então, o farelo de girassol também vem da prensagem. Então, prensa o grão de girassol. Primeiro aquece, né, o grão, depois prensa. E aí vira isso aqui, ó. Vira esse torrão aqui. Esse aqui é o farelo de girassol. Tá? Normalmente os farelos vêm assim, prensados desse jeito. E esse farelo de girassol, ele também, assim como o de linhaça, né, tem vários fatores antinutritivos, né. No caso do amendoim, o que mais problema são as micotoxinas, e no caso do girassol, nós temos outras coisas aqui. Mas quando compramos essas farinhas e farelos de consumo humano, acredito que de animal também tem grande quantidade liberada de insetos que foram moídos junto. Isso não afeta as propriedades naturais. Olha, não pode ter inseto moído junto, certo? Não pode. Os grãos, eles não devem ter insetos. Agora, se tiver inseto e moeu junto, vai aumentar o nível proteico, provavelmente, da dieta. Né? Mas não pode ter. Tá? Então, não é permitido que tenha insetos moídos em conjunto. Tem para alimentação animal, sim. Mas para alimentação humana, eu acho que é inseto zero. Tá? Então, o que acontece com a alimentação animal, sim, tem insetos, né, que nem o gorgulho que está no milho, né, ele pode comer uma parte ali. Mas, quando eu moo tudo isso, esse gorgulho vira proteína, né, então ele vai contribuir com proteína ali. Normalmente, a quantidade que tem, ela é avaliada, porque se tiver muito gorgulho, por exemplo, as indústrias nem compram o milho, porque o gorgulho realmente ele comeu uma parte do amido, né, e aí o amido já foi embora. Então, a gente não quer isso, a gente quer ingrediente que não esteja bichado. Às vezes que eu dei assistência para empresas, para compra de ingredientes, nós não permitíamos, tinha níveis muito baixos de contaminação com gorgulho, por exemplo, ou traça para ser comprado. Muitas vezes a gente não aceitava as cargas que chegavam. Tá? Então, não tem muita história. Farol de couza, que é o de canola, né? Então, para fazer o óleo de canola, sobra o farelo de canola. Então, também tem aí 36% de proteína, 10% de fibra. Tem tanino, tem outros, o ácido erústico, né, que já foi reduzido também na canola. Então, praticamente já não tem mais ácido erústico, porque a genética acabou sendo mudada nessas plantas, né. Em poedeiras tem que cuidar com o uso, porque deixa um cheiro de peixe no ovo, tá? Então tem que cuidar. O óleo de canola já tem um certo cheiro, né, o que nós compramos comercialmente não, mas se vocês espremerem, vocês vão ver que ele tem, o de linhaça também tem, tá? Os dois são muito parecidos. Eles têm um sabor por causa do ácido linolênico, que ele tem esse sabor. Então, às vezes ele pode deixar um cheiro diferente. Agora, de longe, o principal ingrediente proteico aí para nós é o farelo de soja. Mas nós temos ainda, do milho, sai um componente proteico. Então, quando o milho ele é processado pela indústria para formar o amido, ainda sobra, toda aquela parte amarela do grão vai ser removida, né? Como se fosse
quando a gente faz, por exemplo, canjica, né? A canjica fica aquela parte amarela do milho. Então, aquela parte amarela do milho, quando ela é purificada, ela gera esse ingrediente aqui, ó, que é amarelo em pó, assim. Ele é bem interessante, esse ingrediente, porque ele se chama glúten de milho. Glúten de milho 60%, ele tem 60% de proteína. Ele é um ingrediente bem utilizado na alimentação de cachorro, de gato, de suíno, de aves, né? Ele tem propriedades muito boas. E ele tem pigmento, né? Ele traz o pigmento do milho. Ele ajuda na pigmentação, né? Ele tem baixo índice de lisina e tem alto índice de metionina, então ele também é interessante por isso. E ele, quando colocado na dieta de ruminantes, lembra que eu falei para vocês na aula passada do bypass, que é aquele ingrediente que passa pelo rumen sem ser alterado? Esse ingrediente aí, quando a gente bota na alimentação de ruminantes, ele passa pelo rumen sem ser alterado, ou seja, é uma proteína que passa e a microbiota não consegue pegar essa proteína, que é interessante, né? Ela chegar lá no intestino delgado do animal de forma inalterada, ou seja, não vai virar proteína microbiana, vai virar a proteína que ela é. Interessante, porque essa proteína é de alta qualidade, a microbiota pode reduzir a qualidade dela quando passa pelo rumen. Chama de glúten, né? Glúten de milho 60. E tem também o glúten de milho 51, que daí é o glúten que sai, aquela camadinha que tem por cima do milho. Quando a gente come a pipoca, né, fica trancado na garganta uma pelezinha assim, né? Daquilo ali se faz o glúten proteico também, glúten de milho 21. E ele tem 20 a 25% de proteína. Mas ele é um ingrediente mais para ruminantes, não é um ingrediente para não ruminantes. Ele é mais difícil de ser digerido. Tá? Aqui tem uma tabela de comparação de lisina e metionina, que são os principais aminoácidos limitantes em dietas para animais, né? Comparando o farelo de soja 48 com os demais farelos. Então vejam só, o farelo de soja realmente é o que tem o nível mais alto de lisina, então não tem nada que se compare com ele. E a metionina é relativamente alta, né? Mas vejam que o farelo de canola tem um pouco mais, o farelo de girassol tem um pouco mais, e o glúten de milho tem bastante mais, né? Então, depois quando a gente estiver fazendo as fórmulas, a gente vai entender por que isso aqui é tão importante, né? Porque eu posso pegar e botar um pouco de glúten para misturar com farelo de soja para fazer uma combinação, ou seja, o glúten traz um pouco de metionina que o próprio farelo de soja não tinha e que é necessário para nutrir o animal. Os fatores antinutricionais, então, preocupantes na soja, né, são todos aqueles que a gente já viu, no algodão, algocipol, na linhaça é o fator inibidor de absorção de vitamina B6, e no farelo de couza o ácido erústico, que também já está quase eliminado, né, dele, então tem muito pouco, tem alguns taninos e glicosinolato, né, também tem algumas coisas assim que participam aí como fatores antinutritivos. Mas para tudo isso é feito análise, né, então não chega no mercado de qualquer jeito. Existem os subprodutos de cervejaria e destilaria, que é bem interessante, né, que são produtos normalmente do whisky, né, da produção do whisky e da cerveja, tá? Então esses produtos aí são interessantes. Pode ser a cevada, pode ser o milho, né, nos Estados Unidos eles fazem whisky de milho também. Então tudo isso gera resíduos, porque fermenta lá para tirar uma parte dos carboidratos na forma de álcool e o resto vira resíduo, mas é cheio de nutrientes e ainda, além disso, tem a levedura que fermentou. Então a levedura é como se são micro-organismos, né? Esses micro-organismos aqui comeram a fibra da dieta, ou comeram carboidratos, liberaram etanol, que foi aproveitado para fazer o álcool, mas geraram outras leveduras, que enriqueceram aquela matéria com proteína. Então tenho aí um resíduo com 26 a 35% de proteína. Bem interessante para ser utilizado na alimentação de ruminantes, né? Alimento bem bom, né, assim, nutricionalmente bem interessante. Veja também, aqui de cervejaria também tem uma quantidade boa de proteína, né, muito utilizado, né, alimentação de vacas leiteiras é bem útil. E as fontes de origem animal, claro que são as fontes melhores, mas são as mais caras, né, a proteína é de altíssima qualidade, ainda traz outros nutrientes importantes, como a vitamina B12, a proteína tem um ótimo balanço aminoácidico, né, são uma utilização de produtos que são resíduos da indústria para a produção de carnes, que hoje são chamados de coprodutos. Então é bem interessante o uso delas, varia de 40% a 60% de proteína, são produtos com grande variabilidade, então quando a gente usa ingredientes de origem vegetal, normalmente a gente tem ingredientes que não variam muito em termos de qualidade nutritiva, assim, tu compra o farelo de soja é 45% de proteína, e ele está tipificado como 45%, se for um 46%, tu vai comprar um farelo de soja 46% de proteína. Na indústria da farinha de carne e ossos, tu tem até as farinhas de 35, 40, 45, 50, mas sempre varia muito, né? Então assim, tu compra uma de 45 e vem 47, ou tu compra uma de 45 e vem 42. Isso é 2 pontos percentuais ali na proteína, na variação da proteína, é bastante para quem trabalha com nutrição de precisão. Então, tem que tomar cuidado. É feito com restos, então, dos animais, né? Então, tendões, ossos, cascos, entranhas, sebo, tudo isso que tem proteína pode ser extraído. Obviamente, né, que casco e chifre, eles são dispensáveis, né? A gente não utiliza eles para a produção de farinha de carne porque a qualidade dessa proteína é muito ruim. Então, a gente usa mais os aparas de carne, restos de tendões, ossos e vísceras, né? Quanto mais osso tiver na farinha, mais matéria mineral vai ter, ou seja, mais cinzas vai ter. Se eu queimar essa farinha, vai gerar uma grande quantidade de cinzas. Por quê? Porque é um excesso de minerais que vai ter ali. Isso prejudica realmente os animais. Excede as quantidades de cálcio, de fósforo que o animal precisa. Então, tem que cuidar dessas farinhas também, porque normalmente o que elas trazem é muita matéria mineral. Muito mineral. Olha só, aqui tem uma farinha de carne e ossos, né? Então aqui foi tudo cozido, e depois do cozimento vai ser moído. E veja a quantidade de osso que tem aqui, ó. Tem muito osso. O osso tem em torno de 30% de proteína, é colágeno, né? Então é uma proteína bem interessante para ser utilizada. Mas
né? É um excesso, tem que cuidar. Farinha de peixes é excelente, só que ela rancifica muito rápido. Então, também, um ingrediente ótimo, mas a gente tem dificuldade em usar, porque no Brasil as farinhas de peixe não são feitas de peixe, elas são feitas com partes do peixe. Barbatanas, que são partes muito pouco digestíveis, partes ruins. As farinhas de peixe boas são aquelas feitas de pescado marinho, em que eles vão no mar, pescam o peixe inteiro e do peixe inteiro se faz a farinha, né? Então essas farinhas são ótimas. Mas essa farinha que nós temos aqui não é muito boa, não. Então, tem que cuidar também quando a gente bota farinha de peixe na dieta de poedeiras, os ovos podem sair com gosto, e se elas forem dadas para suínos ou aves que vão ser abatidas, próximos ao dia do abate, isso gera gosto também na carcaça e nos ovos. Ninguém quer comer um ovo com cheiro de peixe, né? E eu já tive a oportunidade de consumir, né, ovos, por exemplo, com gosto de peixe, em que realmente eram ovos enriquecidos com ômega 3 e que eles usaram gordura de salmão na ração das aves. E o ovo fica com muito gosto de peixe, não dá para comer. Então, assim, só quem gosta muito de peixe, né, que vai gostar de comer aquele ovo. Seria uma proteína bypass se pudesse utilizar fontes animais na nutrição de ruminantes, mas não pode, é proibido. Então não se usa na alimentação de ruminantes, nenhuma fonte animal. Ela tem grande quantidade de ácido graxo insaturado, por isso, né, é muito fácil de rancificar. É uma fonte de proteína cara, muito utilizada em animais para a produção de pele. Então todos os animais que vão produzir pele, por exemplo, aqueles animais que eles usam, por exemplo, furão, que se usa para a produção de pele, fox, raposa, né, eles usam esses óleos aí porque dá uma característica muito boa para a pele. Então dá para usar coelhos também, dá para utilizar, apesar de ser pouca concentração de gordura na dieta de coelhos, dá para usar. Mas se usa muito hoje na alimentação de cachorro e gato, né, então, especialmente para animais que têm problemas alérgicos. Farinha de penas hidrolisada é a pena da ave. A pena da ave tem 85 a 90% de proteína, e toda ave nasce com pena e vai sem penada, né? Ela vai produzir pena. Não tem como produzir um frango sem pena, né? Quer dizer, até tem um frango lá de Israel que eles fizeram, mas ele não cresce, né? Ele é uma falácia, né? Ele não produz como produz um animal que nós temos. E nós precisamos de um animal que produza eficientemente, né? E aí aquele animal não produz. Então todos os animais vão ter em torno de 8% do peso deles na forma de pena. E essa pena tem que ser usada. Então ela tem grande quantidade de queratina, que é de baixa digestibilidade, mas através de um processo de cocção com vapor, gera uma farinha de penas, que já tem uma digestibilidade bem boa, né? Então, no laboratório que nós trabalhamos, já tentando digerir ela melhor para colocar na dieta de cães, porque é uma fonte muito boa de aminoácidos sulfurados. Então é um ingrediente bem interessante, apesar de não ser muito digestível. Para vocês terem uma ideia, um cachorro aproveita 60% da proteína da pena, quando ela está assim. É pouco ainda, né? A gente quer que seja mais. Tem um processo que, inclusive, a Royal Canin utiliza lá na França, que é um processo, é uma dieta, na verdade, feita só com farinha de penas, que é uma proteína analergênica, para fazer dietas que não permitem o animal ter alergia, né? A partir daquele ingrediente proteico. E ela é uma proteína de pena que tem 90 e poucos % de digestibilidade, então muito boa. Farinha de sangue, pouco usada, né? É uma farinha que tem muito ferro, ela tem excesso de ferro, ela deixa escura a ração, não é muito interessante. Eu não gosto muito de usar esse ingrediente, porque é um ingrediente pró-oxidante. Então a gente vai utilizar esse ingrediente de forma muito limitada, mas é uma fonte, tá? Tem uma palatabilidade média ainda, né? Ela é meio adstringente. Comparando, então, as fontes animais com o farelo de soja, vamos ver aqui o que nós temos, né? Olha só, lisina e metionina. O farelo de soja com 2,91 de lisina, e vejam a farinha de carnes, né? Farinha de peixe, farinha de sangue, farinha de penas, todas elas, com exceção da farinha de penas, né, tem uma quantidade bem interessante, né, bem maior de lisina. E metionina, vejam que também é bem mais alta na farinha de peixe, muito mais alta, né, na farinha de sangue, do que o farelo de soja. Então as fontes animais são bem interessantes. Só que só pode usar a fonte animal para aves e suínos que são abatidos para o mercado interno. Para exportação nós não podemos utilizar. Então, produto de exportação de aves e suínos, nós não podemos utilizar fontes de origem animal para a produção desses animais. E além disso, nós temos ainda os aminoácidos da forma sintética. Então, os que mais nós utilizamos na forma sintética, nós temos ele puro, né? Ele é granulado, tá? Então, eu consigo a lisina, metionina. Na verdade, nós temos todos os aminoácidos hoje, mas do ponto de vista econômico, viabiliza acrescentar lisina, metionina, treonina, triptofano, e a valina tem sido já está dando uma faixa, né, interessante para ser utilizada. A ADL-metionina é a forma de suplementação, então, ou a L-lisina, que são vendidas comercialmente, e ainda tem uma forma da metionina, que é a MHA-metionina, que é a metionina sem... ela é uma pró-metionina, então ela vai ser absorvida pelo animal e no fígado ela vai se tornar metionina. É também chamado de hidroxianálogo, tá? Então o animal consegue produzir a metionina. E a taurina também, a taurina que é essencial para gatos, né? Então ela também pode ser fornecida via sintética, né? Então nós temos esse ingrediente de forma sintética. De uma forma geral, das proteínas, as proteínas mais importantes na produção animal são, para não ruminantes, o farelo de soja, né? E os derivados da soja,
E aí nós podemos botar a proteinose também, que é a proteína do milho. Esses seriam os ingredientes mais importantes. E para ruminantes, esses fermentados, né? Ou seja, os resíduos de cervejaria e de destilaria. Esses seriam os principais produtos. E aí nós temos outros que podem entrar, como esses farelos todos aí que eu coloquei para vocês. Bom, e na alimentação de ruminantes, nós temos mais um fator ainda, que é a presença do nitrogênio não proteico. Então, eu posso utilizar na alimentação de ruminantes, não a proteína em si. Não precisa ser a proteína vegetal ou animal. Pode ser o nitrogênio, chamado de nitrogênio não proteico. Ou seja, uma fonte de nitrogênio. Então, é um nitrogênio que está livre, que eu posso colocar na dieta, como a ureia, por exemplo. Mas tem vários outros que eu posso colocar. Então, essa aqui é a ureia. Vejam que a ureia tem 2 nitrogênios. E vocês lembram, né, que para fazer um aminoácido eu preciso de um grupamento ácido e um grupamento nitrogenado. Né, e depois o radical, que seria o resto do aminoácido. Então, eu preciso de cadeias carbonadas e eu preciso de nitrogênio. Então, é isso que eu posso dar para o rumen do animal, para que a microbiota possa sintetizar os aminoácidos do próprio micro-organismo que vai nascer, né, que vai ser gerado dentro do rumen. E aí, o animal vai acabar se nutrindo dos próprios micro-organismos, né, e eles vão entregar, então, os aminoácidos essenciais para o animal. Então, para ruminantes, não existe aminoácidos essenciais. Para não ruminantes existe uma lista de 10 aminoácidos que são essenciais. Aí, entre eles estão lá lisina, metionina, treonina, triptofano, valina, fenilalanina, arginina, que mais? Valina e taurina, e tem mais um que eu não lembro, tá? Mas enfim. Vão ter cerca de 10 a 11 aminoácidos que são essenciais para todas as espécies de não ruminantes. Mas para ruminantes não. Para ruminantes a microbiota, então, vai ser suficiente para nutrir o próprio animal. Eu posso usar a ureia. A ureia, ela tem 45% de nitrogênio. Então, vejam só, a proteína tem 16% de nitrogênio, ou seja, a proteína só tem 16% de nitrogênio. 16 é basicamente 1/3 do que tem de nitrogênio dentro da ureia, certo? Então, uma proteína tem 16% de nitrogênio. Se eu tenho uma substância que tem 45% de nitrogênio, ela tem capacidade de formar cerca de 3 vezes mais, né, proteína do que uma proteína em si. Né? Então, vejam que o equivalente proteico da ureia é 281, é quase 300, né? Porque realmente ela pode produzir cerca de 3 vezes mais proteína ou aminoácidos do que uma proteína realmente tem, que é 16% de nitrogênio. Então, esse aqui é o fator que se multiplica para transformar nitrogênio em proteína. Né? Então, é 6,25. Se eu multiplico 16 vezes 6,25, vai dar 100, tá? Que seria os 100%. Então, o potencial da ureia de produzir proteína é de cerca de 3 vezes. No caso aqui dá 281, que não é exatamente 3 vezes, porque 45 não é exatamente 3 vezes maior do que 16, né? 3 vezes 16 daria 48. Então, pessoal, é isso, né? Se eu der 100 gramas de ureia para um ruminante, ele pode produzir 281 gramas de proteína no rumen. Então, a capacidade seria essa. É isso que quer dizer este valor aí. Então, isso é chamado de equivalente proteico, tá? Ele tem capacidade de produzir. E assim nós temos vários outros aqui, por exemplo, o acetato de amônia. O acetato de amônia é só 112%. Então o acetato de amônia tem baixo nitrogênio, né? E ele consegue produzir menos. Ele tem quase o que a proteína tem, né? A proteína tem 16, ele tem 18. Então, mas posso usar. Bicarbonato de amônio, carbonato de amônio, né? O carbonato de amônio tem 36. A ureia é que tem a maior concentração, é fácil de encontrar, tem um preço bom. Então essa aqui que é utilizada. Mais utilizada. Qual é a ideia? Então, a ideia, né, é da ureia na alimentação para ser transformada em aminoácidos. Como que isso acontece? A ureia cai no rumen através das ureases, dos micro-organismos, se transforma em amônia. Amônia, né, é o NH3 mais CO2. A soja crua tem urease também. Então, se eu for dar soja crua para o ruminante, né, ele vai acabar ativando muito mais a urease. Daí tem que tomar cuidado. Por quê? Porque esse NH3, se ele não for usado dentro do rumen, ele vai ser absorvido e pode intoxicar o animal. Então, isso tudo tem que acontecer dentro do rumen, ou seja, dei ureia e dei carboidrato na alimentação. Aí as carboidrases vão liberar ácido graxo volátil e vão liberar alfa-cetoácidos. Juntando o nitrogênio com o alfa-cetoácido, dá um aminoácido. É isso que acontece lá, dentro do rumen. E aí o nitrogênio fica preso dentro do rumen. Então eu não posso simplesmente sair dando ureia para o animal sem ter glicídios rapidamente fermentáveis. E aí isso gera, então, subsídio para formar proteína microbiana, e essa proteína microbiana, então, depois vai ser digerida e absorvida pelo intestino delgado do animal, e vai fazer parte, então, da circulação do ruminante. Então aqui eu tenho proteínas que são dadas via dieta, nitrogênio não proteico e aminoácidos que também podem ser dados via dieta, que vão liberar NH3 dentro do rumen, que juntando com carboidratos, com enxofre, com cobalto, com fósforo, ferro, manganês e várias outras substâncias que são necessárias, a microbiota ruminal consegue fazer todos os aminoácidos. Então não é simplesmente nitrogênio e cadeia carbonada, né? Eu tenho que lembrar que os aminoácidos sulfurados têm enxofre, né?
que precisa de vitamina B12 para síntese de algumas vias, que precisa de fósforo, de ferro, de manganese, de vários outros componentes aqui que produzem algum efeito, né? Então eu tenho que estar atento a essas coisas aí, porque eu tenho que nutrir o rumen, né? Então, o que a gente usa de fonte de carboidrato? Coisas que são rapidamente fermentáveis, como grãos, farelos, melaço. O milho, por exemplo, é rapidamente fermentável? Depende. Depende de como eu estou dando milho para o animal. Se eu der um milho seco inteiro, ele não é rapidamente fermentável. Agora, se eu moer ele um pouco, ele pode fermentar mais rápido. Se eu moer ele muito fino, ele vai fermentar muito rápido. Então, eu tenho que acertar o tempo de liberação da ureia, do nitrogênio da ureia, com o tempo de liberação das cadeias carbonadas, para que a microbiota possa pegar os dois de uma vez e poder utilizar, tá? Quando que pode ser utilizado? Usado quando há deficiência de nitrogênio proteico na dieta. Então, imagina aqueles campos rapados, assim, no inverno, né, que só tem algumas fontes ali de um pouquinho de fibra para o animal comer, aí eu vou fazer uma suplementação no comedouro de carboidrato rapidamente fermentável, eu posso suplementar também a ureia. Então, acima de 13% de proteína bruta, quando ele consegue isso aqui na dieta, normalmente não se usa. Só quando as pastagens, né, a gente vê que as pastagens estão com quantidades defasadas de proteína, né, e muito pobres, em torno de 8%, abaixo de 8%, a gente começa a utilizar, né, para fornecer subsídios para que o animal possa ter sua fonte proteica. Então, o nitrogênio, que é absorvido, então se o nitrogênio for absorvido pela parede do rumen, na forma de amônia, ele vai para a corrente circulatória, no fígado vai virar ureia, e essa ureia vai ir para a urina, o animal vai excretar, ou vai voltar para a saliva do animal para cair dentro do rumen de novo. No entanto, somente pequenas quantidades de nitrogênio livre podem voltar a ser ureia, né? Se eu der uma grande quantidade de ureia para o animal e ele absorve tudo na forma de amônia, ele pode se intoxicar e morrer. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que ter muito cuidado quando a gente for suplementar. Então, em primeiro lugar, adaptar os animais com 30 gramas até 150 gramas por dia nos animais adultos de 2 a 4 semanas. Tem todo um processo de adaptação, porque lembra que eu tenho que nutrir uma microbiota que está dentro do rumen, ela tem que se acostumar com o alimento que está chegando ali, né? Então, é lento o processo, não é uma coisa rápida. Somente fornecer a terneiros com rumen funcional. Por quê? Por que tem que ter rumen funcional? Claro, a microbiota que faz esse trabalho, então tem que ter microbiota, né? Senão ele é um não ruminante, né? Eu vou matar ele. Pode substituir 33% do nitrogênio total da ração. Quanto menos proteína tiver no alimento, mais ureia fornecer. Então eu posso substituir 33% do nitrogênio total da ração. Então 1/3 pode ser substituído pela ureia. Não fornecer ureia quando a dieta estiver acima de 13% de proteína, porque daí o rumen já excede a capacidade dele usar nitrogênio. Então tem que cuidar. Tem que dar enxofre, né? Uma relação com nitrogênio de 10, nitrogênio para enxofre de 10 para 1, ou seja, tem que ter enxofre para formar aminoácidos sulfurados. Não dar ureia para animais em jejum. Sim, né? Se ele estiver em jejum, ele não vai ter carboidratos para poder juntar com o nitrogênio. Não interromper bruscamente o uso da ureia. Por quê? Porque a microbiota está adaptada. Tem uma microbiota ureolítica lá adaptada a isso. Então tem que ser lentamente para ele voltar a readaptar a microbiota ao novo alimento que o animal vai receber. Eficiência na dieta proteica com alfafa desidratada e solúveis secos de destilaria. Tá? Então ela pode funcionar com alguns outros ingredientes, né? Então em combinação com outros ingredientes. Não pode deixar à vontade. Tá? Então tem que cuidar, não dá para deixar à vontade, porque o animal pode se intoxicar, e não usar junto com soja crua, né? Porque a soja crua, além de ter fatores antinutritivos, né, ainda vai ter o fator de liberação, a urease, que vai liberar, então, o nitrogênio de forma rápida, e o animal pode não ter chance de conseguir utilizar. Pode utilizar com melaço, então pode ser misturada a ureia com melaço e dado no comedouro, né, o animal consegue comer assim, é estimulante para ele. Dá para misturar na fonte de glicídio, né, no milho, no farelo, né, pode misturar junto com os farelos para que o animal para favorecer o consumo. E aí eu tenho quantidades importantes aqui que são fornecidas, por exemplo. Rações ricas em amido. Se eu tiver rações ricas em amido, eu posso oferecer até de 80 a 100 gramas de ureia por dia. Rações médias, de 60 a 90. Rações pobres em amido, tem uma limitação, né? Então, dependendo do que for utilizado, a gente tem que cuidar. E se utiliza em torno de 35 gramas, varia de 35 a 50 gramas de ureia por dia. Desculpa, para cada 100 quilos de peso. E por dia, não pode nunca ultrapassar de 200 gramas de ureia por animal por dia, mesmo nos animais adaptados, porque o rumen não tem condições de trabalhar com concentrações tão altas de nitrogênio lá dentro. Aí tem algumas tabelas aqui que ajudam a fazer esse cálculo, né? Por exemplo, a aplicação de ureia em forragens. Então aqui a gente vê a percentagem de ureia no volumoso e aqui a gente vê o consumo da forragem. Então se o animal vai fazer um consumo de 10 quilos, 15, 20, 25, 30 e 35, e a gente vê qual o consumo de ureia que o animal vai precisar fazer. Então, assim, eu decido que o animal vai fazer um consumo de 100 gramas de ureia por dia, né? E ele faz um consumo de 20 quilos de matéria seca por dia, né? De volumoso. Então, eu posso botar uma concentração de 0,5% de ureia sobre esse volumoso. Então, isso orienta, fica mais fácil de utilizar. A mesma coisa com alimentos secos e concentrados, né? Se o animal vai consumir, sei lá, 2 quilos de concentrado a 6 quilos, se eu quero fornecer 100 gramas, né? Vejam, aqui eu posso fornecer 100 gramas, né, de ureia,
e aí eu posso botar 2% em cima do alimento que ele vai consumir. Então, tem tabelas que orientam para isso, né? Se vocês precisarem fazer uso disso, certamente vocês vão encontrar instruções para uso. Quem for trabalhar com ruminantes tem que pensar nisso aqui, porque às vezes pode ser uma forma mais barata de prover a proteína. Vejam esse estudo, como foi feito, olha só. Aqui nós temos a percentagem de ureia no concentrado, e aqui nós temos a percentagem de farelo de soja, a proteína no concentrado, tá? E um concentrado é uma ração, né, que foi dada para o animal. E aqui é o farelo de soja. Foi dado farelo de soja, um concentrado energético, né, que é rico em glicídios rapidamente fermentáveis. Aqui está a produção de leite do animal em quilos por dia, e aqui está a percentagem de gordura do leite. Então olha o que eles fizeram. Eles pegaram um grupo e não deram nada de ureia, mas deram 13% de farelo de soja. Aí o que eles fizeram? Eles foram diminuindo a concentração de farelo de soja na dieta e foram aumentando a concentração de ureia. Para quê? Para que as dietas ficassem com a mesma concentração de proteína. Só que alguns animais receberam. Então esse grupo aqui recebeu só farelo de soja como fonte proteica e esse aqui só recebeu ureia. Então vamos ver o que acontece durante essa troca gradual. Vejam a proteína no concentrado como é que ficou. Ó, ficou parecida, né? Então todos os animais receberam a mesma quantidade de proteína. E veja o que aconteceu com a produção de leite. De 24 litros aqui que o animal produzia quando ele tinha nada de ureia na sua dieta, ele passou aqui para 28, aqui ela ficou em torno de 25,9 e aqui 27,7. Então, vejam que ele produziu até mais do que ele produzia antes, né? E vejam que a gordura no leite, olha só, ela acaba até aumentando, né? Em alguns casos. Então, tem como regular isso, a gente consegue fazer. Pode ser parcial ou pode ser total a substituição, desde que seja bem balanceado no alimento. Não, Fernanda, a gente normalmente não usa o farelo como associação com a ureia. Na verdade, nós temos que usar uma fonte de glicídio rapidamente fermentável junto com a ureia. O farelo pode fornecer uma parte da proteína, tá? Então, o farelo de soja, por exemplo, ou o farelo de algodão, qualquer farelo, eles podem vir como parte da proteína. E a outra parte, ela vai ter que ser oferecida na forma de ureia associada a uma fonte de glicídios rapidamente fermentável. E aí pode ser milho, pode ser até um farelo de arroz, por exemplo, né, que tem glicídios rapidamente fermentáveis. Pode ser uma polpa de citros, que é muito boa, né? A polpa de citros, ela libera fontes de carboidrato, ou seja, libera carboidratos na mesma velocidade que a ureia libera nitrogênio. Então ela é muito boa para isso, tá? Polpa de citros é muito boa. Então, uso prático, né? Uso prático, aqui pode ser oferecido lá direto no comedouro, né? Adição de melaço, né, 2 kg por cabeça por dia, com 0,3% de ureia, mais o capim colonial, que tem 8% de proteína, vejam que ele tem 8% de proteína, então uma concentração baixa, né, já proporciona ganhos diários aí de quase 1 kg por cabeça em terneiro, então tem alguns estudos que mostram isso, né. Com forragens picadas, então também é possível fornecer com forragem picada, eu posso adicionar ali no momento em que o animal vai comer, né, eu não posso deixar isso aí lá à vontade, né, eu tenho que fornecer na hora, porque começam as ureases que estão aqui também no pasto, começam a trabalhar e começam a liberar esse nitrogênio, e a amônia vai embora, né, vai indo pelo ar e embora, aí tu vai perdendo teu nitrogênio, que é caro. Então aqui, ó, fazer a mistura de ureia com água na hora, evitando as perdas de armazenamento, né, volatilização, senão vai embora. Altos níveis de ureia, até 200 gramas, podem aumentar a rejeição dos animais, eles podem não gostar do sabor. Nesse caso, dá para misturar com sal e com melaço, para fazer os animais comerem, então que é uma coisa mais palatável. Pode ser misturado com sal, já existe hoje no mercado à venda, são blocos de sal com melaço e ureia. Então vejam, é sal, melaço e ureia, né? Que são coisas que o animal realmente precisa. E esses blocos, eles são até resistentes à chuva, eles podem ser largados no campo. Então o trator vai indo com o carroção e vai despejando isso aí no campo e fica. Os animais vão lá e lambem. Eles lambem através da força que eles têm na lambedura, eles conseguem arrancar a parte que eles precisam para se nutrir durante um dia. A intoxicação com ureia é comum, né? Então, se vocês forem trabalhar com ruminantes, vocês vão ver alguma intoxicação por ureia. Isso acontece quando o consumo ele é alto e excede a capacidade do fígado, então, em transformar de novo o NH3, ou seja, come muita ureia, libera muito nitrogênio livre dentro do rumen, esse nitrogênio é absorvido pela parede, vai parar pela parede do rumen, vai parar na circulação hepática, no fígado ele tem que ser transformado em ureia para ficar inativo, né, para ser excretado ou pela urina ou pela saliva, mas o fígado não dá conta de transformar tudo em ureia, e aí fica amônia livre, e a amônia é tóxica ao sistema nervoso central. Então, todos os sintomas são relacionados com sintomas de intoxicação do sistema nervoso central, que é vômito, no caso de não ruminantes, né? Em ruminantes não tem o vômito, né? Mas começa com prostração, os animais estendem o pescoço, tem uma série de sintomas. Eu acho que deve ter aqui, ó, inquietude, salivação excessiva em bovinos, né? Tremor muscular, isso mesmo, descoordenação. Eles têm dificuldade para respirar, por isso que eles esticam o pescoço, né? E a morte acontece muito rápido. Então, intoxicação por nitrogênio é muito rápida em ruminantes e não ruminantes também. Algumas formas de tratar indivíduo por indivíduo, né? Nós não temos uma forma de tratamento muito importante para rebanho, e aí, quando a gente está pensando em nutrição, a gente está pensando em rebanho, e aí fazer isso aqui, botar água gelada, 20 a 40 litros por uma sonda, para diminuir a atividade da ureálise, né? No caso, diminuir a ureálise dentro do rumen, é um negócio muito infactível para grupos grandes de animais, mas para pequenos
para pequeno número de animais, essa é a recomendação, né? Água gelada para diminuir a atividade da ureolítica, né? E também colocar vinagre, porque o vinagre baixa o pH e diminui, então, a conversão da ureia em amônia. Então, essas duas táticas aqui são interessantes. A profilaxia, então, para que isso não aconteça, eu tenho que usar, sempre adaptar os animais, as dietas, e fazer alimentos que são energeticamente, fornecer alimentos energeticamente disponíveis, ou seja, carboidratos rapidamente fermentáveis, para que caia esse carboidrato lá dentro do rumen do animal, e o animal realmente tem a capacidade de transformá-lo em energia para juntar, né, as cadeias carbonadas com nitrogênio. Em monogástricos, então, há falta da enzima urease, logo qualquer hidrólise depende dos micro-organismos do trato gastrointestinal, e a amônia pode ser absorvida, então, pela parede do trato gastrointestinal, e é muito arriscado fazer esse uso, né, de ureia na alimentação de animais que não são ruminantes. Então, é um perigo. Então, a gente não faz uso, e é muito fácil intoxicar, por exemplo, um equino. Já existem estudos, e existem alguns alimentos que fazem a ureia protegida. Então, a ureia protegida mesmo, ela passa por todo o trato gastrointestinal, e quando chega no cólon, ela consegue ser liberada, e daí lá no cólon ela vai em pequenas quantidades, né, para equinos, por exemplo, poderia ser interessante. Mas tem que tomar um cuidado bastante grande com a ureia, porque realmente ela intoxica e mata. Agora eu vou perguntar para vocês, já que nós temos um tempinho aí, como que a amônia intoxica? Vocês estão fazendo bioquímica, provavelmente, né? A ureia da pecuária não é a mesma da lavoura. Tá? É a mesma ureia. Então, a ureia é a mesma ureia, é essa mesma ureia, mas existem algumas comercialmente específicas para alimentação animal, porque essa da agropecuária, no caso que se usa para a produção de vegetais, né, ela pode ter alguns contaminantes. Então, essa ureia que é utilizada para alimentação de ruminantes, ela já é isenta de alguns contaminantes. Então, ela precisa ser registrada. Eventualmente, pode ser a mesma, se ela está registrada para uso em animais e em vegetais. Tá? Então, depende. Assim também são vários ingredientes. Por exemplo, sulfato de potássio, né, cloreto de potássio se usa na lavoura e se usa também para o animal comer. Mas o nível de pureza é diferente. Sim, ela é bastante lipossolúvel, né? A ureia é muito lipossolúvel. Então, é isso aí. Sim, o sulfato de amônia se utiliza, Rafael, junto com a amônia. Pode até usar o sulfato de amônia, porque daí ele já é fonte de enxofre, né? Então tu já tem a fonte de enxofre junto. É isso aí, ela atravessa a barreira hematoencefálica, né? E ela vai mais adiante, porque ela entra na célula e ela vai lá no ciclo de Krebs, e ela pega todo um mediador do ciclo de Krebs, que é o alfa-cetoglutarato. E o alfa-cetoglutarato, para não deixar o animal se intoxicar, ele se transforma, né? Ele é aminado e se transforma em glutamato. Só que aí nesse lance aí vai sugando todos os alfa-cetoglutaratos do ciclo, e o ciclo não tem mais como rodar. Tá? Então para o ciclo. Se para o ciclo, para de produzir NAD-FAD. Se para de produzir NAD-FAD, para a cadeia respiratória. Se para a cadeia respiratória, para a fosforilação oxidativa. E se para a fosforilação oxidativa, para a junção de ADP mais PI para formar ATP. E logo o animal tem uma deficiência energética grave e que cursa com todos aqueles sintomas que a gente viu. Eduardo, o mecanismo para se livrar da amônia é através da ureia. É esse. É através da ureia. É esse o mecanismo que nós temos. Então, a ureia é a forma que nós temos de nos livrar do nitrogênio. Inclusive, a gente está atrás disso o tempo inteiro, né? É por isso que existe aquele ciclo da ureia. Então, toda hora é produzido a ureia ela vai para a urina, junto com a arginina. Quem carrega ela para a urina é a arginina, inclusive, né? A arginina que transforma esse nitrogênio, essa ureia, esse nitrogênio em ureia. E aí, da arginina, desprende a ureia, e aí a arginina se transforma em ornitina. E aí ela vai, pega de novo o nitrogênio e forma arginina, daí solta a ureia e forma a ornitina de novo. Então, é um ciclo contínuo, e é a única forma que nós temos de nos livrar do nitrogênio. Tanto é que um paciente com insuficiência renal, que não consegue liberar a ureia, ele fica com azotemia, ou seja, o nível de nitrogênio no plasma sanguíneo começa a subir. E aí começa a aumentar a ureia e começa a aumentar a amônia também. E aí cursa com aqueles sintomas que vocês já devem ter visto, né, que é vômito, diarreia, até a morte. Se não fizer hemodiálise. A hemodiálise serve para isso, para tirar esses resíduos aí de amônia e de ureia que estão circulando lá. Professor, Diga. tu acrescentou exercício no Moodle?
Sim, o exercício dessa parte, que é o exercício que é sobre caracterização dos alimentos, está disponível. Tá, não, é que aparece tem uns 4, acho, 3 pra mim aqui. É que daí esses aí são para as próximas aulas, né? Mas tem um que tá passando pra mim que tá 117 dias atrasados. Que era do dia Ah, 6 de maio. tá, É então peraí. exercício sobre NDT, tá escrito. Tá, eu vou parar a gravação aqui para não ficar gravando essa parte que não interessa.